Olá a todos, muito bem-vindos, sejam todos vocês bem-vindos ao nosso podcast diário Clube Criminal, nosso encontro todos os dias ao meio-dia aqui no Instagram, onde grava-se ao vivo os mais de 50 episódios que estão disponíveis para você no Spotify. Basta você procurar, pesquisar por Clube Criminal. Sempre vos fala eu, João Ricardo Batista, que já fiz júri em todos os cantos do Brasil, nas palavras de Rodrigo Alvarez, até na Lua, né? O Thiago fala também do Iapoca ao Chuí, e também Thiago Buni, o professor de todos nós, o mestre do criminal na prática, e Rodrigo Alvarez, o defensor há mais de 10 mil anos. Thiago Buni, dê um alô pro pessoal. Pessoal, sensacional, sempre. Já virou uma rotina na vida de todos vocês, eu sei. Todo dia ao meio-dia, muita gente me manda mensagem diariamente falando, olha, sempre almoço, ouvindo, escutando vocês. Eu, João Ricardo e o Rodrigo falamos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui é 1 hora mais cedo, então a gente sempre faz um podcast às 11. Eu sempre estou tomando um cafezinho, o Rodrigo também ali. Mas para vocês, é sempre um prazer ter vocês nesse horário do almoço, nesse horário que você para um pouquinho para escutar a gente. E lembre-se, todos os episódios do Clube Criminal estão lá gravados no Spotify. Rodrigo Correia Couto, um prazer receber você aqui hoje. Cara que eu sou, assim, eu sou fã de muita gente, mas do Rodrigo eu sou fã pra caralho. O Rodrigo é um cara que eu admiro demais. Quando eu vi o card do Clube Criminal, quando me passaram a relação, você tava, e não tinha sido eu que tinha convidado, me bateu um ciúme danado, cara. Puta, eu fiquei com um ciúme desgraçado. Foi o João Ricardo que convidou ele. Eu falei, caramba, meu Deus, não acredito. O Rodrigo é um cara que, porra, o Rodrigo é o velho rabugento que eu mais gosto nessa internet. Vocês têm que... Quem não conhece Rodrigo Correia Couto, clica aqui em cima, ó, João, tá em cima de você. Bota uma setinha aí. Quem não conhece Rodrigo Correia Couto, siga. Quem é seguidor do João, quem é meu seguidor, siga Rodrigo Correia Couto. É o advogado mais rabugento da internet. Brincadeiras à parte. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Fala. E eu quero só falar uma coisa. Já que você não teve a decência de convidar o Rodrigo Correia para esse podcast, eu fiz questão de convidar, porque esse cara aqui eu não tenho tanta proximidade com ele, mas admiro demais e não é de hoje. Então, entre os nossos convidados, né? Ontem a gente tinha aqui convidado ilustríssimo aí da CBN e hoje temos aqui Rodrigo Correia Couto, que é um cara que eu admiro, professor de Direito, para curso preparatório, de faculdade. Então, assim, ó, antes de mais nada, agradecer a sua presença aqui, meu irmão. Adoro te acompanhar. Discordo aqui, ó, do relator aqui, que você é rabugento, você é um cara bacana demais e eu recomendo a todos aqui, todos. Já sai dessa live aqui, não precisa sair não, clica na setinha aqui, já segue o Rodrigo, que esse cara aqui é fera, vocês vão adorar esse cara. Mas vamos lá, será que você gosta... Rapidinho, João, até antes do Rodrigo se apresentar, deixa eu até falar pro pessoal, né, explicar a brincadeira que eu tenho com ele, né, de velho rabugento. O Rodrigo é um dos caras que mais tem coerência ao se posicionar hoje em dia na internet. Por quê? Porque o Rodrigo não tem lado, não tem... O Rodrigo tem coerência, né? Então, sigam ele e acompanhem ele para vocês perceberem isso. E o Rodrigo é assim, quando alguma coisa, alguma lei, alguma decisão, alguma coisa que acontece, ele discorda, ele vem para a internet, meu amigo, e aí, abra seus ouvidos, porque o bicho vai falar correndo, muito. Assim, cada pancada, cada tapa na cara que ele dá, que é muito massa, cara. Vamos lá, Rodrigo Correia, quem é você, para quem não te conhece? Se apresenta aqui, pessoal. Eu sei que falar de si é difícil, mas fala um pouquinho de você aí para a galera te conhecer e já se apaixonar por você, assim como nós somos. Primeiramente, cara, muito obrigado pelo convite, meu boa tarde para quem está no Brasil e meu bom dia para quem está aqui em Sul Mato Grosso, galera. E assim, João, Thiago, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, cara, porque eu acompanho vocês desde o início, né? João é um velho novo advogado, né? E o Thiago Buni, ele é o mestre dos mestres aqui do Sul Mato Grosso, do direito penal, o meu doutrinador. Eu falo isso pro Thiago. E eu gosto muito de vocês e acompanho o projeto aqui. E é maravilhoso estar aqui um dia depois de Augusto Botelho. Eu fico emocionado, rapaz. Quando eu recebi o convite, assim, eu falei, meu Deus, eu vou ficar famoso, cara. Mas, galera, a pegada é o seguinte, cara. Eu sou advogado faz 12 anos, professor também, né? Formado pela gloriosa Universidade Católica Dom Bosco. Sou professor de constitucional, né, e administrativo atualmente, mas já dei aula de tudo nesse troço, né? E quando o Thiago fala assim, não, pô, você é o cara rabugento, Thiago, eu vou te falar, cara, é porque eu tô ficando velho, cara.
E aí, quando você vai ficando velho, você vai entrando na fase do me processa, tá ligado? E aí, como eu sou filho único, meus bens estão todos no nome da minha mãe, cara, então pode processar que não dá nada, tá ligado? Então, brincadeiras à parte, é assim, né? Porque quando a gente é advogado, e aí já até entrando no papo, João, se você me permite, Thiago, porque a faculdade de Direito, galerinha, não é uma faculdade, assim, não estou desmerecendo, por exemplo, o curso técnico do Senai, que você vai lá e aprende uma profissão. A faculdade de Direito, ela serve para modificar pessoas. Então, se você fez a faculdade de Direito e você entrou de um jeito e saiu do mesmo jeito, tá errado. Ou a faculdade que você fez não foi uma boa faculdade, ou você não foi um bom aluno. Eu, por exemplo, eu digo isso porque eu, como um bom guri, criado em Curitiba, eu tinha ideias muito conservadoras e depois eu fui para o Exército Brasileiro. Você imagina, né, o que não é uma doutrinação de quem foi oficial do Exército Brasileiro. Porém, quando você faz a faculdade de Direito, ela te traz uma formação humanística que não tem mais como você manter aqueles posicionamentos anteriores. Por isso que eu digo, quem aproveitou a faculdade de Direito e saiu da faculdade muito bem formado, seja porque estudou, se empenhou, ou seja porque a própria faculdade tinha um cunho humanístico, não tem como você manter aquelas ideias que você tinha antes, né? E o Thiago fala isso, né, que eu não tenho lado, exatamente por quê? Porque eu sou o cara, eu já falo agora para perder seguidores, viu, Thiago e João? Eu sou um cara que votei no Bolsonaro, por exemplo. Mas o Bolsonaro fez alguma coisa errada, nós temos que o quê? Criticar. Porque não é porque você vota no candidato que agora ele é seu Deus. A verdade é essa, ele tem que manter justamente a coerência daquilo que o fez votar nele, né? Então, essas são as situações que a gente bate de frente. Mas então, o nosso tema de hoje é para falar o antes e o pós. Rodrigo. Fala, João. Fala, João. Deixa eu só dar minha pequena contribuição aqui. Olha só, cara, gostei demais dessa palavra que você falou, coerência. Tá faltando, não é nem na classe jurídica, na classe humanística, né? Falou em ser humano, tá faltando coerência. E a ideia, galera, por que eu trouxe o Rodrigo aqui hoje? Por que eu quis convidar ele aqui? Cara, a gente tem muito advogado iniciante aqui no nosso perfil, no Criminal na Prática, Thiago Buni, João Ricardo Batista, a gente tem muito advogado que está no começo da advocacia. Cara, qualquer advogado que não desistiu de advogar, tá? Porque tem aqueles que desistiram. Qualquer advogado que não desistiu de advogar, ele teve 2 dramas na vida dele, muito próximo a um obstáculo chamado prova, exame de ordem, prova da OAB. E o obstáculo é o seguinte, primeiro obstáculo, passar. Mas depois que você passa, cara, parece que tem um obstáculo maior ainda, que é fazer, o que eu vou fazer com esse cartãozinho na mão? Como que eu vou fazer isso aqui virar dinheiro? Porque você bota o cartãozinho no caixa eletrônico, não sai dinheiro. Exato. Ou seja, o cara tem que saber o que ele vai fazer antes e depois. Então a ideia de trazer o Rodrigo é, aqui nós temos 2 professores de curso preparatório, que é o Rodrigo e o Thiago Buni. Os 2 são professores de academia, né, de faculdade. Então eu vou ficar aqui basicamente como um intermediador aqui, porque esses caras, a ideia de trazer... Porque eu escolhi esse tema, né, junto com o Rodrigo aqui, para dar dicas, lances, aqui, estratégias, para você que quer passar na OAB. Então eu quero que a gente gaste um pouquinho do tempo nosso falando sobre a nossa vivência, o que esses 2 professores acham que uma pessoa precisa fazer para passar na OAB. Eu sei que está meio travado ou está angustiado, que o exame está chegando, não sabe o que vai fazer. Então, falar um pouquinho como passar na OAB, o que você acha que é mais importante, menos importante, o que tem de safadagem aí, de vendas de produtos milagrosos para passar na OAB, o que vocês acham que é o caminho das pedras para passar? E depois a gente dá uma pincelada boa na mesma pegada, depois que passou. Como eu me coloco no mercado, o que eu faço para começar a advogar, para ganhar clientes, para conseguir prospectar honorários, etc. Deixa eu até provocar mais o Rodrigo, antes de passar a palavra para ele, João, complementando. Você não provoca não, que eu fico nervoso, hein, velho? Que o Rodrigo, ele é representante da OAB-MS, que integra lá no Conselho Federal da OAB a cúpula de conselheiros ali que determinam a comissão de cursos jurídicos. Toda vez que um curso jurídico vai abrir no país, né, isso passa pela OAB. E aí acho que o Rodrigo, antes de chegar nesse final de exame de ordem, porque tudo isso, né, todo esse problema inicial, né, Rodrigo, que você vê lá em Brasília, vai desaguar no problema do exame de ordem. Teve uma matéria que saiu essa semana, não sei se você acompanhou também, do CERS, etc. Né? Então, pincela tudo isso aí pro pessoal e chega nesse panorama de exame de ordem. Então, vamos lá. Tudo começou, tem que retornar um pouquinho atrás, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Porque antigamente as faculdades, né, elas tinham as faculdades e tinham cursos técnicos. E aí a pessoa que, por exemplo, ela não queria fazer uma faculdade, ela podia, naquela época, fazer um curso técnico de mecânica, eletricista, entre outros.
E aí, a partir do governo Fernando Henrique, é que houve, né, a extinção dos cursos técnicos de ensino médio e a abertura, né, de faculdades para que todo brasileiro pudesse chegar à faculdade, ter um nível superior. Isso é muito legal, a democratização do nível superior é muito importante. Qual é o problema? Que vem se alastrando de lá para cá. O problema é que faculdade de medicina é difícil abrir, João e Thiago, e galerinha que está nos ouvindo, é difícil. Por quê? Porque para você contratar professores médicos, sai caro. Para você, por exemplo, para você ter uma faculdade de medicina, você precisa ter um hospital universitário para ter prática. Agora, as faculdades de Direito, Contabilidade, Administração, é só o professor, giz, cuspe e o quadro. Então é muito barato você abrir uma faculdade de Direito. A verdade é essa. E de lá para cá, houve uma proliferação de cursos de Direito inimagináveis no Brasil. Porque é muito barato. E aí o que acontece? A qualidade dos cursos vai diminuindo. Porque nós não temos, por exemplo, aqui em Mato Grosso do Sul mesmo, nós temos um mestrado que foi aberto há pouco tempo. Então os professores, né, pouquíssimo tempo, e é em direitos humanos, ou seja, se a pessoa não é ligada à área humanística de direitos humanos, ele não tem para onde correr no nosso estado. E nós temos aqui só em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a capital, 10 faculdades de direito para menos de 300 mil habitantes. Então quando você começa a analisar, os professores, não é que eles são ruins, mas eles não são preparados para ser professores. A verdade é essa, eles são advogados, juízes, promotores que vão dar aula. E os cursos tendem a pagar mal porque a mensalidade é baixa para trazer alunos. Então o que acontece? As faculdades, o nível, né, de preparação das faculdades, não só para o exame de ordem, mas também para a vida do profissional depois, se ele escolher a carreira da advocacia, né, da magistratura, ou do Ministério Público, ou da Defensoria Pública, ele vai caindo. E aí o que acontece, João? Por exemplo, o meu curso que eu fiz na minha época, né, eu fico zoando todo mundo, mas eu não sou bacharel em Direito, eu sou bacharel em Ciências Jurídicas. Né? Aí a pessoa fala, pô, mas qual a diferença? Exatamente, o meu primeiro ano, João, não teve Direito. Meu primeiro ano de faculdade foi Sociologia, Antropologia, Economia, Filosofia. Então eram matérias humanísticas que faziam nós, naquela época, pensarmos sobre. Então a minha faculdade ela foi destinada, na época do curso, eu fiz isso em 2000, né, era justamente para quê? Para que o camarada consiga pensar o direito e não decorar o direito. E hoje eu vejo que os cursos de direito, eles fazem o quê? Eles são grandes cursinhos preparatórios, né, que jogam a matéria, leitura de código, você tem que decorar isso aqui, aquilo ali, e o acadêmico ele não vai ter aquele cacuete de pensar o porquê que o código foi escrito dessa forma. Por que nós temos esse artigo? Por que é um sistema jurídico? Por que nós temos princípios? Então isso não chega mais no aluno. Não tem mais aquela situação, ó. Por exemplo, vamos falar aqui de direito penal. É o princípio da presunção de inocência. Por que não pode o cara em segunda instância, né, começar a cumprir pena? A galera não pensa nisso. Só vai, não, tá aqui, aí vem aquela parte mais formalzona, não, porque a culpabilidade não pode, a questão de prova não pode ser discutida do Supremo e no STJ. Sendo assim, o cara tem que ser preso porque as provas não vão mudar. Mas e o princípio que instalou, que está na Constituição, que vai ser aplicado naquele artigo? As pessoas não têm mais essa capacidade de pensar, mas não é porque elas não conseguem pensar, mas é que elas não têm esse cacuete que as faculdades antigamente davam. Né? E aí isso se reflete depois na hora do estudo do exame de ordem. E eu vou falar assim, uma situação muito triste. O Thiago, ele é professor de Direito Penal e Processo Penal, que eu acho que é bem pior do que a minha situação. Porque eu sou professor hoje, né, no cursinho preparatório de Direito Administrativo. Direito Administrativo eu brinco, né, que é o direito feito para o prefeito, que tem ensino médio ler e entender. Então, assim, o texto legal do Direito Administrativo é muito fácil. Você lê, você entende, é autoexplicativo, é um manualzinho. É como você comprar uma televisão, abrir o manual, para ligar, aperta o ON. É esse o direito administrativo. Só que qual que é o problema? Quando você vai pedir, por exemplo, para o aluno que já chega formado para passar no OAB, leia o artigo, ele não entende o que está escrito. Ele não interpreta o que está escrito. Quando chega a questão da OAB, principalmente segunda fase, que é uma questão grande, né, que tem vários argumentos a serem expostos, ele lê e ele não entende o que está sendo pedido. Então o problema não é nem uma questão de eu não sei o direito a ser aplicado. Ele não entende o que está sendo perguntado para ele poder responder isso. E aí isso a gente vê, é uma falta do quê? Uma falta de leitura em época de faculdade, é uma falta de interpretação em época de faculdade. São as faculdades que para
cada sala tem 100 alunos, então o professor ele tem que fazer provas de múltipla escolha, o aluno não escreve mais. Quando você pega o aluno, né, para cursinho de segunda fase, para ele fazer uma peça escrita, já começa a doer a mão dele, você não consegue corrigir porque você não entende a letra do cara, entendeu? Então são situações que já vêm dessa época de faculdade, né? E esse é o problema da proliferação indiscriminada dos cursos de direito, que o MEC ele não consegue acompanhar a qualidade depois. E nós da OAB, Thiago, nós temos essa... Veta direto, né? Vocês vetam direto a abertura de curso jurídico. Lá na OAB é o seguinte, já bate o curso lá, o cara tem uma proposta bacana no curso, mas pelo quantitativo de cursos no Brasil, né, o comando nosso lá é para negar a abertura. Ah, mas ele tem um projeto pedagógico muito bom. Beleza, só que não precisa mais de cursos no Brasil. E o que acontece, como o parecer da OAB é meramente opinativo, o MEC ele abre o curso. Né? Porque aí são questões políticas também, né? O presidente da OAB é contra o Bolsonaro, aí já vira um regaço, né? Então até para provocar o cara faz isso. Só que depois de aberto o curso, você não consegue fechar. Não consegue fechar. Né? Porque as avaliações de desempenho, por exemplo, como o ENAD tem formas de você conseguir notas para que o curso se mantenha. E aí mantém, você não tem como fiscalizar a qualidade efetiva do curso. E aí o problemático é que nós estamos entregando bacharéis em direito para o mercado, primeiro, que não tem o mercado para todo mundo, esse é o ponto 1, né? Seja de concursos públicos ou seja na advocacia mesmo. E segundo, cara, pessoas que não conseguem, né, passar no exame de ordem. E o exame de ordem é muito importante. Tem muita gente que fala, o exame de ordem é uma bobeira. Não é. Para qualquer carreira que você escolha, seja advocacia ou seja jurídica, né? Primeiro, você vai para o concurso público jurídico, né, das carreiras de alto nível, aí, Ministério Público, Defensoria e Magistratura, precisa de 3 anos de prática. A forma mais fácil de conseguir 3 anos de prática é advogando. Essa é a verdade. Né? A forma mais fácil, o que está na Loman, por exemplo. Agora, e outra coisa, para advogado é óbvio, né, tem que ter a OAB. E para você que vai fazer concursos que não tem a ver com a área jurídica, a OAB já é uma preparação. Não é uma preparação sem pressão para você saber como funciona. Né? E a gente tem esse problema. Fala, João. Deixa eu fazer uma pergunta. Aqui no nosso podcast, muita gente vai pegar o replay. A gente tem muito acadêmico. Tem acadêmicos aqui, eu gostaria que os acadêmicos se manifestassem aqui. Galera que é bacharel, galera que está aqui, ó, prestes a prestar o exame de ordem. Se manifestem aqui, porque agora chega um momento que o Rodrigo vai poder te ajudar muito nesse momento. Eu quero puxar a discussão para um lance prático. Pô, a gente já sabe, o Rodrigo já mostrou aqui que a gente tem um nível educacional no direito um tanto aquém do que a gente gostaria ou necessitaria dentro de um judiciário, né? Dentro de um sistema que opera com leis. Né? Agora, convencidos de que nós não temos uma boa formação profissional do acadêmico e do bacharel. Aí o pretenso advogado, ele está ali na frente na iminência de prestar o exame da ordem. Na sua visão, de forma prática, o que o acadêmico deve fazer para falar, poxa, fiz uma faculdade ruim. Tem como ali, ó, em 6 meses? Qual que é o tempo que demora? Que curso que faz? Como que você orienta o cara que está perdido, sabe que está mal preparado, mas precisa de enfrentar uma prova? Vamos lá, João. O cara que está perdido, desesperado, louco, né, não sabe o que faz da vida, é lógico que um cursinho preparatório é muito bom, né, e aí qualquer cursinho, justamente porque os professores eles estudam as provas da OAB e vão direcionar para aquilo que mais cai. Então vai direcionar o seu estudo justamente para você poder estudar para aquilo que realmente cai na prova. O Thiago pode me ajudar também. Eu não sei se processo penal é assim também, Thiago, mas administrativo, por exemplo, as questões elas vão se repetindo conforme o exame de ordem. Então você consegue, por exemplo, num cursinho, né, orientar o aluno para que ele passe. Mas o meu problema, Thiago, eu sempre falo isso nas minhas aulas, o pessoal que vai lá na aula, não, você vai passar. Mas o que nós vamos fazer depois? Porque a segunda fase é complexa, é diferente. Então, para mim, o acadêmico ou o bacharel que sabe que tem esse problema de preparação, que a faculdade não foi boa, a primeira coisa, pessoal, temos que ler. Leitura. Ó, como eu passei no exame de ordem, Ricardo e Thiago, foi o seguinte, né? Lá em 2007, eu peguei lá aqueles resumos, na época era o resumo do Mongenot, cara, tá ligado? Eram 24 de todas as matérias. Cara, eu li tudo 2 vezes e fui fazer a prova. Até torci o bico aqui só de ouvir o nome. Eu falei demais. Foi mais ou menos o meu também, viu, Rodrigo? Eu passei para a prova da OAB com um livro daquele, tem até hoje ele guardado em casa, é lembrança, não fica nem na biblioteca do meu escritório, fica na biblioteca de casa. Um livro daquele Questões do Exame de Ordem. Fazendo questão e lendo.
por conta disso que o Rodrigo falou, né? Uma das táticas mais eficazes na hora de você estudar para o exame de ordem é justamente essa, né? De fazer questões. Eu e o Rodrigo somos professores num curso presencial aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que a metodologia nossa é essa, questão. Porque as questões se repetem, né? E aí, Thiago, que eu ia complementar justamente o que você falou, né? A minha pegada que eu fiz foi isso. Eu li aqueles resumões lá 2 vezes, demorou 3 meses para ler, porque eu sou um leitor muito devagar. 2 meses inteiros, e depois eu comprei um livro, que a internet na minha época era tudo mato, né? Aí eu comprei um livro também de questões e fui resolvendo 1 zilhão de questões. E aí você começa a perceber, repete. Então vai mais tranquilo fazer a prova. Então a grande pegada que eu vejo é que como nós temos um déficit, e justamente porque às vezes o acadêmico também só está ali para tirar o setzinho dele e tirar o diplominha, você precisa fazer uma retrospectiva de toda a matéria, e aqueles resumos, né? Aqueles resuminhos mesmo da Saraiva, tem várias editoras, são bacanas, porque para o exame de ordem não precisa nada muito aprofundado, então dá uma lida, e depois, pega 2 meses para fazer questão todo dia, pelo menos ali umas 30, 40 questões todo dia, que você vai chegar na prova no exame de ordem, não tem como não passar na primeira fase. Thiago, deixa eu contar uma vivência minha assim, 30 segundos. A galera fala, né, o advogado João Ricardo, o Thiago Buni, o Rodrigo estão aí onde estão. Galera, olha a minha dificuldade. Eu era servidor público. E para fazer faculdade, eu tinha que viajar de uma cidade que eu moro, que é Campo Grande, todo dia para viajar, para trabalhar em Dourados, que é uns 200 quilômetros daqui, e voltava. Eu ia e voltava todo dia. Beleza. Uhum. Por conta disso, eu parei a faculdade por 5 anos. E foi bem na hora que mudou o CPC. Então, era para eu formar em 2010, eu parei em 2010, 2015. Cara, 5 anos parado na faculdade de Direito, não é uma coisa que você começar do zero. Exato. Eu voltei para a faculdade, quem foi meu professor, tá? Aí quando tudo era mato, era o Thiago Buni, chegou a ser professor meu ali na faculdade, não queria revelar esse segredo não, mas tá revelado aqui. Por isso que eu tô careca, né, cara? Careca com cabelo branco. A verdade é o seguinte, Thiago tem essa carinha porque ele usa produtos Jequiti, mas ele é velho pra cacete. Jequiti, certeza. Não sou velho, não vou falar. Eu comecei a dar aula, tinha 15 anos de idade quase, quando eu comecei a dar aula na faculdade de Direito, né? Thiago, você é o Benjamin Button, Thiago. Ô, galera, e assim, pra concluir, como que eu fiz? Cara, eu lembro o Del Montes, que é amigo nosso, né, Thiago? O Del Montes falou assim, cara, você tem o perfil de cara que passa de primeira. Presta o exame antes de formar. Eu falei, o quê? Eu tô 5 anos parado. Eu tô desatualizado, eu não sei de nada. Ele falou, cara, ele falava pra mim, você tira 10 das provas, você tem o perfil de quem passa. O que eu fiz? Fui lá, fiz a primeira fase, claro. Peguei os resumões aí de internet, gratuito na época. Eu assisti tudo quanto é resumão que tinha. Porque eu tava desatualizado, eu falei, vou ter que me atualizar por resumo. Fiz um monte de questão, passei na primeira fase. Quando eu passei na primeira fase, me desesperei, falei, agora a segunda fase. Aí, cara, é horas bunda que eu falo, é o tempo de hora de bunda na cadeira, né? Eu assim, empenhei na horas bunda de cadeira ali, cara, e deu certo, passei de primeira antes mesmo de formar e com 5 anos parado, cara. Pô, duvido que tem gente aqui que vai estar prestando o concurso, tá prestando a prova da OAB, que tava numa situação mais inóspita que a minha, né? Não, mas é desse jeito mesmo. Mas aí, João, eu vou te falar uma parada. Você ficou 5 anos parado, tudo bem, mas você tem uma vivência de vida. É isso que eu digo. Pro camarada que já é um pouco mais velho e vai fazer uma prova, é totalmente diferente. Por quê? Igual você falou. Só para constar em ato, é a segunda vez que você me chama de velho aqui nesse podcast, mas continuemos. Tá bom, então eu vou te elogiar, então. Vou te elogiar o seguinte, eu queria ter um penteado igual o seu, velho. E a barriga tanquinho igual do Thiago. Pronto, já falei. Agora tá tudo certo. Ô, louco. Pronto. Então, absolvido, Thiago. Vamos absolver. Já elogiei. Depois vocês me mandam um presente aqui. Cara, então, mas a pessoa que é mais velha, vai prestar o exame, você já tem aquela consciência, inclusive até porque eu não sei qual era o seu cargo anteriormente, mas você queria mudar de vida. E a oportunidade de mudar de vida era justamente o exame de ordem para você advogar, que talvez você, na época, já se imaginava fazendo júri, né? Que aquilo que talvez você gostasse, visse, achava legal. Então você fez o quê? Parou a sua vida, né? Quando eu digo parou ali, eu tenho que sentar, você abdicou, né, de certos prazeres. Para quê? Para você sentar a bunda na cadeira e estudar. Agora, o que eu vejo que a galerinha mais nova, que eu brinco que são os jovens dinâmicos, João e Thiago, eles têm, eu digo que essa geração nova, meu filho inclusive, ele vai ter déficit de atenção automático, entendeu? Por quê? Porque tudo é muito imediato, tudo é muito agora. É o que eu vejo. Os alunos, eles chegam no cursinho, por exemplo, eles querem a solução do problema deles que o professor dê. E aí falta o quê? Falta justamente
a hora de bunda, o sentar e pegar o livro de papel ou o livro virtual e ler. As pessoas não conseguem sentar hoje, João e Thiago, mais de 1 hora prestando atenção e lendo. Eu sigo todos os meus alunos, né, que foram meus alunos do Instagram, aí a pessoa fala, não, estou estudando, tira uma fotinha que está estudando. Você não está estudando. Por quê? Porque quando você tira a foto que está estudando, você fica conferindo os likes, então você não tem concentração. Mas a galera que quer realmente aquilo, quero advogar, isso vai mudar a minha vida, ele vai abdicar, né? Que essas são as questões que quem é mais velho, geralmente, por exemplo, no cursinho, o camarada que já tem mais uns 30, 33 anos, que vai fazer o cursinho, é a galera que passa, se não de primeira, de segunda, porque eles têm esse empenho e na cabeça deles eles têm esse, agora, o coach, o mindset de que preciso disso para a minha vida. E é muito simples, o exame de ordem não é um bicho de 7 cabeças. A verdade, o que a ordem quer é só que o camarada que vai ser advogado, ele saiba o mínimo do mínimo do mínimo para advogar. E que não faça cagada, porque a verdade é essa. Muita gente acha que a advocacia é simples. Ah, não, pega o modelinho da internet e tá tudo bem. E não é, galera. Se você atua no criminal, rapaz, o primeiro habeas corpus que eu entrei na vida e o cara não saiu, pensa um cara que chorava 3 noites. Era eu. Não tem opção assim, múltipla escolha no mundo real, né? Não tem, cara. E aí, quando bate o negócio lá e você meteu o HC, que você tava confiante e não saiu, rapaz, era 3 noites sem dormir, porque eu pensava, esse cara tá preso por minha causa. Então a responsabilidade é muito grande, né? Isso eu tô falando na área criminal, que para mim a responsabilidade é maior. Mas, por exemplo, numa área civil, você vai fazer um divórcio litigioso, por exemplo, camarada, se a pessoa tinha direito e você não conseguiu direito, a pessoa tá com um patrimônio reduzido, meus amigos, o cara vai morrer, vai se matar lá. Então eu comparo a advocacia com uma profissão, inclusive, dependendo até de mais responsabilidade do que a medicina, dependendo da área que você está atuando. E a galera não leva isso a sério na hora de fazer os estudos. Então, galerinha, a dica para você passar na primeira fase é essa. E lembra do pato, viu? Que depois que você formou, você pode ser águia na matéria que você quiser. Mas a primeira fase da OAB, João e Thiago, a pessoa tem que ser o pato, cara. Porque a águia é o seguinte, cara. A águia, ela voa e caça. Né? Voa excelentemente bem, tem olhos maravilhosos e caça lá o bichinho para comer. Mas se ela perder a asa, ela se ferrou, meus amigos. Na primeira fase é assim, sou excelente em penal, sou excelente em administrativo, parabéns, você gabarita e reprova no exame de primeira fase. Então você tem um pato. O pato é aquele cara que não anda bem, que não nada bem e que não voa bem. Mas ele anda, ele voa, ele nada. Então, primeira fase é assim, você tem que saber um pouco de tudo. Ou seja, um mar de conhecimento com um palmo de profundidade. Para você tirar pelo menos metade em todas as questões, em todas as disciplinas. Fala, João. Massa você falar isso, por quê? Estratégia que eu usei para minha prova, se eu tiver errado, os 2 professores me corrijam aí. Cara, tem algumas matérias que percentualmente elas abrangem uma quantidade enorme de questões e elas não são tão extensas, tão profundas. Sim. Thiago é professor de ética. Cara, você faz as contas, não sei se agora é 8 ou se é 10, mas assim, de 40 questões que você precisa, você ter 8 ou 10 questões de ética, meu amigo, ética são 2 leis praticamente. Isso aqui você tem que gabaritar, tem que decorar essas leis. Agora, você mete lá 10 questões de ética, sobra o quê? 30 questões de 70 pra você acertar, meu amigo, é menos da metade. Então, assim, Exato. Eu acho que é muito, muito válido aprimorar nas questões como ética que se repetem e que é um conteúdo pequeno. Agora, segunda fase, o Thiago falou que as questões se repetem. Galera, pode até não se repetir como nesse exame que teve poucas repetições, mas o sistema é sempre o mesmo. Cara, você olha O que eu fazia no meu? Eu ficava fazendo provas anteriores. Aí você olha, o que pontuou? Cara, os pontos são sempre a mesma coisa. Pedido de absorção, o endereçamento, as teses. Cara, a forma de pontuar, o espelho, é sempre o mesmo. Aí Exato. O cara quer no dia, ele quer saber de direito. Cara, tá certo, tem que saber de direito? Tem. Mas tem que saber como funciona o esquema da prova. Como você vai saber disso? Aí é engrossando o couro. Aí é ralando. É fazendo várias vezes, você conhecer a prova. Beleza, sabe tudo. Eu já vi gente se lascando por causa de tempo. Não sabe controlar o tempo. Cara, 4 horas é muito pouco tempo, cara. E o cara, não, como ele não treinou em casa, meu amigo, você quer ser fera no negócio, não treina em casa? Também não dá. Coisa que eu fazia na minha época. Eu tinha 3 meses ou 2 meses para me preparar para a segunda fase. Eu botei na minha cabeça, eu vou fazer uma prova por dia. Vou pegar a prova anterior, eu vou fazer uma segunda fase por dia, uma só.
Aí você pensa, é só uma, mas meu amigo, são 4 horas. Aí você repete tanto o negócio, que chega no dia, é só mais um dia fazendo mais uma prova, que você já está há 2 meses fazendo todos os dias. Ah, beleza, um dia não deu para eu fazer, cara, eu não deixava acumular. No domingo eu fazia 2, 3 provas, no domingo. Entende? Mas eu tinha o meu roteiro. Cara, era uma prova por dia, 4 questões e uma peça prática profissional. Essa era a minha estratégia, passei de primeira. Exatamente. Deixa eu rapidinho, até, Rodrigo, só para contribuir. Normalmente eu não entrego isso de primeira no cursinho, porque senão os alunos só estudam essas matérias que eu falo, né? Mas deixa eu falar para vocês. Anota aí, quem estiver anotando, quem é aluno está estudando para o exame de ordem. Até abri aqui porque eu não tinha essa conta de novo, né? Ética profissional, 8 questões, tá? Direito constitucional, que o Rodrigo é professor, 7 questões. Administrativo, 6. Penal e processo, 6 de cada, 12. Trabalho e processo do trabalho, porque você estuda junto essas, né? Penal e processo, e trabalho e processo do trabalho. Né? E se eu fosse somar civil e processo civil, era legal também. Mas o problema é a quantidade de matéria em civil e processo civil. Então é mais interessante você estudar penal e processo penal, 12. Trabalho e processo do trabalho, 11. Se eu somar essas disciplinas, olha que minha continha aqui, cálculo de padaria. 44 questões. Você precisa de 40 para passar, né? Óbvio que eu sempre falo, esse é um cenário se você acertasse essas 44. Vamos botar num cenário ruim? Vamos pensar que dessas 44 você errasse 10. Errasse 10 e só acertasse 34, você tem a prova inteira para fazer mais 6 questões. Então dá tranquilo para passar. Dá tranquilo para passar. Puxando o gancho do João nessa questão da ética, eu sempre falo o seguinte, por exemplo, direito empresarial, eu também sou professor de direito empresarial, maravilhoso, né? Todo mundo odeia direito empresarial. Aí tá. Aí eu odeio, tá? Só para constar. Ah, mas você me ama, então tá bom. É isso que importa. Então, a pegada é o seguinte. Por exemplo, direito empresarial, sociedades anônimas, a lei das SA são mais de 300 artigos. Caiu uma questão a cada 2 exames de ordem de SA. Você vai ler essa porcaria dessa lei? Não vai, cara. Você vai ler ética, que mais ou menos deve ser um pouquinho, 300 artigos no máximo, né, que você vai estudar em ética para 8 questões. Então a conta é essa mesmo que o Thiago fez. Por exemplo, tem gente que vai estudar direitos humanos. Direitos humanos é a matéria mais importante que eu acho da faculdade de Direito. Mas direitos humanos cai 2 questões. Você vai estudar isso aí para quê? Isso aí sai no cheiro. Por exemplo, direito humanos tem uma questão sobre procedimento do Tribunal Penal Internacional, essas coisas aí, Tribunal de Haia, Tribunal de São José da Costa Rica, e tem uma questão que cai sobre direitos humanos mesmo, a parte de direito material. Rapaz, naquela que for de direito material, você chuta a alternativa que tem mais direito pro cara lá. Qual que é que tem mais direito? Que dá mais direito para ele? Ah, é a B, marca isso aí. E a questão relativa lá a procedimento... Gostei dessa dica, adorei. Você chuta qualquer coisa. É a mesma coisa de direito consumidor, bicho. Direito consumidor, 2 questões. Você vai estudar o quê? Aquela alternativa dá mais direito consumidor e ferra mais o fornecedor, você marca essa. Você vai acertar uma. Você só precisa de uma. Eu acertei bastante direito do trabalho, que eu odeio, com essa mesma estratégia. Direito do trabalho é protecionista. Prova é assim, prova é estratégia. Então, assim, para passar é essa conta que o Thiago falou, e o restante, meus amigos, sai no cheiro, né? Sai no cheiro. Você vai lá, marca aqui, mais ou menos pelo seu entendimento de vida. Mas essas questões, essas disciplinas que o Thiago falou, são realmente muito importantes. Por exemplo, empresarial são 5 questões. Mas se você parar para ler empresarial, meus amigos, você vai chorar sangue nessa porra. E não vai passar, entendeu? Então, assim, você vai lá e estuda essas matérias que o Thiago falou, em especial ética. Se der um comichão lá, não, mas eu preciso estudar empresarial, por exemplo. Beleza, larga empresarial e estuda ética de novo, que você vai passar. Agora, isso é estratégia. Depois que você vai para a segunda fase, é outra pegada. Que aí, puxando justamente o que o João falou. Cara, eu não vejo, assim, eu não entendo, cara. Prova do OAB, tem lá. São 33 exames de ordem que aconteceram até hoje com a CESP. Com a FGV. Meus amigos, peguem a porcaria do gabarito e leiam o gabarito. Que aí você vai entender como é que isso é cobrado na prova. Por exemplo, até hoje, nós estamos na véspera do exame, tem aluno meu perguntando como é que faz endereçamento, João. Porra, Thiago. Aí o que acontece? Aí eu falo assim, bicho, você não sabe fazer essa porra? Não liga para esse troço. Vale 0,10 no gabarito. Você está gastando HD seu com um troço que vale 0,10. Agora,
lá o corpo da peça, que é o direito, os alunos nem perguntam nada. Meu velho, o que pontua na prova, igual o João falou, são as teses, que tá lá 0,75, 0,50. Ai, Rodrigo, e o fechamento? Eu coloco local e data, advogado e OAB? Bicho, isso aí vale 0,10, não perca tempo com isso. Perca tempo estudando, ou ganhe tempo, estudando justamente as teses, aquelas que mais caem. Eu não vou fazer o cursinho, digamos. Né? Não quero fazer cursinho, não vou gastar dinheiro. Beleza, pega os gabaritos da matéria que você escolheu. Veja aquilo que mais cai, como o Thiago falou, e começa a estudar aquilo que mais cai. E você começa a fazer justamente como o João fez. Né? Ou, inclusive, nós podíamos dar um cursinho, velho. Porque vocês têm todas as técnicas aí, cara. Vamos ficar rico nesse troço. Porque não é possível. Ou vamos virar coach também. Vamos virar coach desse negócio. Cara, porque assim, é muito simples. Veja o gabarito, o que cai mais? É isso aqui. Aí você faz igual o João. Senta a bunda, faz uma prova por dia, você vai passar, meus amigos. Não tem como não passar. A não ser que dê um branco, uma caganeira, uma dor de barriga, sei lá. Mas, cara, ô, Rodrigo, vai passar, Joia. É que o cara acha que uma prova por dia é pouco. Meu amigo, lá no dia da prova, você fica 4 horas fazendo prova. Aí, pensa só o dia que você perdeu. Meu roteiro é 1 por dia. Aí lá no domingo eu tinha uma festa, não fiz. Meu amigo, na segunda você tem que fazer 2 provas. É 8 horas fazendo prova. Então, 1 hora por dia não é pouco. Só que assim, cara, no prazo de 2 meses, você vai fazer 60 provas, cara. Tem gente que mas reprovei 10 vezes na OAB. Reprovei 10 vezes, ela passou na 11ª. Se tivesse feito 60 provas, tinha passado. Entendeu? É que o cara não saca isso. 2 meses são 60 provas. Não é possível que o cara vai repetir. Eu lembro que tinha hora que não tinha mais prova pra eu repetir. Eu já tinha decorado, essa aqui é aquela prova daquele caso lá. Eu já sabia que esse ia fazer mais rápido. Exatamente. Os temas... Fala, Thiago, pode falar. Não. Como o Rodrigo disse, né, os temas se repetem demais. Eu acho assim, só pra gente finalizar da primeira e quem sabe pra falar um pouquinho da segunda, pra gente poder pensar num pós-OAB, a primeira fase, o detalhe crucial, então, eu acho fazer exame, fazer prova, sentar, imprimir as provas, fazer, sentar, imprimir as provas e fazer, tá? Teve gente que me perguntou como identificar um cursinho bom. É melhor te dizer como identificar um cursinho que não é bom. Eu vi uma pergunta aqui. Qual que é o cursinho que não é bom? Tá passado e eu acho que os caras já até perceberam isso. É aquele cursinho que só tem aula. Só aula. Nada de prática, né? Não senta com você para fazer uma prova, para te explicar como é que pensa o examinador no exame de ordem. É impossível você colocar 5 anos de faculdade de Direito dentro de um cursinho preparatório para a OAB, tá? De 2 meses, 3 meses, com aulas. Não tem como. O cara não consegue, com 5 aulas de direito penal, te falar todo o conteúdo de direito penal. Agora, ele consegue fazer as questões de direito penal dos últimos exames de ordem com aquilo que cai, com aquele conteúdo que é cobrado e te mostrando como que o conteúdo da faculdade e o que do conteúdo da faculdade é cobrado no exame de ordem. Então, acho que a primeira fase, o detalhe crucial é esse. Fazer exame. Agora, a segunda fase todo mundo tem medo, né, Rodrigo? Vou jogar pro Rodrigo agora. Segunda fase todo mundo tem medo. A gente escuta muito. Professor, eu nunca trabalhei. Professor, eu nunca fiz estágio. Isso vai me atrapalhar na segunda fase? Diga aí, Rodrigão. Não, e até melhor. Por quê? Porque se você estagiou, se você trabalhou, você já tem alguns vícios que o exame de ordem, ele justamente não quer. Essa é a pegada. Alguns vícios que o seu chefe, né, ou até mesmo tem gente que já, entre aspas, trabalha e tem o colega que assina petição e tal. Se você faz isso, muito bem, bacana, você já está começando a sua carreira, mas a pessoa já tem alguns vícios. E se você nunca fez nada, é bacana, por quê? Porque você já molda a sua forma de escrever naquilo que é pedido na prova, que é muito diferente de fazer uma petição, né, para um juiz ou coisa do tipo. Por exemplo, João, eu acho que é mais fácil advogar no criminal do que fazer a prova do exame de ordem criminal. Né? Por quê? E aí eu explico. Porque lá quando você vai advogar, dependendo da sua tese criminal, você só pede absolvição. Né? E aí o juiz, ao não absolver, ele vai te dar os requisitos, vai te dar os critérios de julgamento para você fazer o recurso cabível de repente. Já na OAB não, ele te dá um caso, e aí, por exemplo, no criminal ele fala assim, ó, bem bonitinho, e utilize todas as teses de defesa. Aí, meu amigo, é tese de tudo quanto é jeito. E é por isso que é importante. De um colega que falou aqui, ele falou assim, preparo físico e preparo emocional também ajuda. Sim, ajuda. E o João, por exemplo, repetindo as provas lá todos os dias,
ele já estava se preparando fisicamente para ficar sentado 4, 5 horas fazendo a prova. Não adianta você, eu sou bodybuilder, faço musculação, corro 20 quilômetros. Mas, meus amigos, ficar sentado durante um período maior de que 1 hora é muito mais difícil se você nunca treinou. E se você senta repetindo prova, né, você já está treinando a sua condição física. E a parte mental, eu vou te dar uma dica. Se você... que eu sou o coach da depressão, da OAB. Porque a galera fala, se você passar vai ser maravilhoso. Eu falo o contrário. Se você não passar, você pegou o gabarito lá, leu e não passei. O que acontece segunda-feira com você? Nada. Você levanta a bunda e continua fazendo o que você ia fazer. Né? Agora, se você passa, aí tem a realização pessoal. E outro detalhe, tem gente que tem medo de prova, para a prova da OAB. Ô, João, Thiago, eu tinha medo de prova de química do 2º grau, meu amigo. Rapaz, eu fazia aquela porra daquela prova lá do tetraídro, cacete de asa lá que tinha que fazer, rapaz, decorar aquela merda. Rapaz, se eu chegava na minha casa com 5, parceiro, eu apanhava, parceiro. Agora, se eu não passar no exame de ordem, quem que vai te bater? Ninguém vai te bater, tu não precisa ter medo, cara. Eu sempre falo pra galera, deu uma cebolinha aqui agora, hein? Sempre falo pro pessoal. Galela. Eu sempre falo pro pessoal, o exame de ordem, por mais que você tenha uma família que precisa de você e está esperando você passar no exame de ordem, por mais que você tá com seus pais ali, pagando um cursinho, pagar a faculdade, você quer pagar o FIES, etc. Por mais que o corda no pescoço que você tiver, cara, o exame de ordem é uma das poucas coisas na sua vida que permite uma segunda chance. Uma das poucas, né? Uma das poucas coisas que permite uma segunda, uma terceira. Quantas chances você precisar? Então, assim, tira um pouco desse peso, né? Tira um pouco desse peso. Vai ser muito mais difícil quando você estiver na advocacia. Não pode errar, senão você perde a liberdade do seu cliente. Não pode errar, senão o teu cliente perde a casa que ele mora. Não pode errar se você virar juiz, senão você julga um caso de forma errada e coloca uma criança para morar com um pai que não devia estar com a mãe, etc. Então, é uma pressão que você vai ter que aprender a conviver. Olha que interessante essa pergunta do Thiago, até pra gente ir caminhando. Thiago, vai. Antes de você emendar na pergunta, eu quero só falar o seguinte, pessoal. Vocês estão conhecendo o Rodrigo Correia, né? Que cara legal, papo agradável. Ó, a galera falando que tá amando a live. Então, eu quero dar um pause aqui, ó. Aqui em cima tem uma setinha, tá? Para o que você tá fazendo, bota na setinha e coloca seguir nesse cara, que você vai adorar. Esse cara é muito legal, o tempo inteiro aqui. Já vou avisar pra vocês. Você vê, ó, a gente tava programando 2 temas hoje. Vai dar pra falar malemar de um, tá? E eu já tô o Rodrigo volta aqui publicamente. Boa. Rodrigo para voltar aqui para a gente falar do pós-OAB, que hoje deu tempo só para falar do pré-OAB. Eu acho, vocês se importam da gente exaurir o pré-OAB hoje para a gente fazer o pós-OAB na Eu já vou mandar a equipe das Recursos já entrar em contato com o Rodrigo para a gente marcar o próximo dia. Quase não entramos na segunda fase. Vamos continuar falando da segunda fase aí. Porque a gente estava dizendo, né? O Rodrigo falou, foi uma pergunta que eu fiz para ele, né? Que a segunda fase, realmente, a gente até prefere, às vezes, que o aluno não tenha aquela experiência prática, que é muito mais fácil, né? O treino na segunda fase é um treino que a gente não tem mais hoje, que é escrever e escrever na caneta, né, meu amigo? Todo mundo peticiona digitando e etc. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu tive que mudar a minha letra. Minha letra é horrível, né? Mas ela era pior, porque era aquela letra cursiva, né? Aquela letra emendadinha. E eu aprendi a escrever de novo para aprender escrever na letra de forma ou letra de máquina, né? Quando eu fui fazer o exame de ordem, porque minha letra é ilegível. Então fala um pouco disso aí também, Rodrigo. Eu vou contar uma história triste para vocês, então. Muito triste. Meu exame de ordem, quando tudo era mato, não tinha cursinho. E na minha época era CESP, e eu tinha que fazer a segunda fase, a gente podia levar doutrina. E eu, como sempre, escolhi Direito Penal e Processo Penal. Maravilhoso, né? Coisa linda. E aí, o que eu fiz? A minha estratégia na época. Porra, eu não vou fazer cursinho, eu era aluno bem, mais ou menos, no Direito Penal. Então, o que eu vou fazer? Eu comprei os livros do Fernando Capês, os 4 vermelhos, né? Os 3 de Direito Penal, né? Código Penal, e o quarto ele é de legislação extravagante, né? Na época, e o azul, cara, de processo penal. O que eu fiz, cara? Eu li esse troço, cara, inteiro, de cabo a rabo, porque eu podia levar doutrina na minha época, né? Li de cabo a rabo. Aí, Thiago e João, nunca tinha escrito uma peça. Meu estágio, cara, obrigatório, na faculdade, eu nem ia, filho, nem ia. Eu chamei o professor, nem vou, me dá 5 aí que tá tudo bem. Beleza. Aí, meus nobres, eu tinha que treinar a fazer a peça. Que assim, escrever eu sempre escrevi, fazia redação de férias. Então, saber escrever, eu sabia escrever. Aí, meus amigos, eu fui treinar na véspera da prova a peça. Adivinha que peça que... Eu comprei um livro de prática, né? Adivinha que peça que eu treinei na véspera da prova. Pode falar.
Memoriais. Não. Fala, Thiago. Você fez uma queixa-crime, sem noção, queixa-crime. Carta testemunhável. Não. A que eu fiz foi maravilhosa. Foi um habeas corpus maravilhoso. Que é a única peça que não cai. É a única que não cai. Beleza, cheguei para fazer a prova. Pô, fiz a provinha, coisa linda. A peça, eu sei lá o que eu fiz na peça. Saiu o resultado, galera. Tirei 5, tinha que tirar 6, né? Tirei 5. Já comecei a chorar. Aí eu falei, mãe, eu já velho, né? Mãe, não passei. Ela falou, cala a boca, guri. Inclusive minha mãe tá assistindo aí, cala a boca, guri. Pega aí o gabarito e vai ler. Aí, olha que interessante. Eram 5 questões e a peça prática profissional. Na peça, cara, eu tirei 1. Aí nas questões, eu acertei 4 questões integrais, aí fiquei com 5. Aí a última questão, Thiago, eu falei assim, caralho, mas eu tenho certeza que eu acertei esse troço. Aí, parceiro, a minha resposta estava igual do gabarito. Sabe qual que foi o problema? É que o cara não entendeu minha letra, meus amigos. Aí eu fiz o recurso, então, o examinando escreveu a mesma coisa do gabarito. Parabéns, passei, com aquele 6ão do sucesso. Cara, então a letra, galera, é muito importante. É muito importante para o examinador ter gosto de ler sua prova, entendeu? Ele ficou desgostoso de ler minha prova e é por isso que eu reprovei de fazer recurso, né? Esse é o detalhe. Mas agora, falando sério, as questões, a gente sempre fala muito da peça, mas a peça prática profissional, ela tem vários, igual eu falei agora há pouco, que eu estava falando com o João, tem as teses. E, cara, são várias teses e é um texto que você tem que descobrir qual é a tese para você aplicar na sua peça. A questão não. A questão é uma pergunta de bate-pronto. É isso, é aquilo. Cabe habeas corpus, cabe não sei o quê, cabe liberdade. Então, as questões são muito mais fáceis do que a própria peça. Só que aí tem o detalhe que nós falamos no começo. A segunda fase, você tem que ler a questão e entender o que ela está pedindo. Então, Exato. A interpretação de texto para a segunda fase é muito importante, meus amigos e minhas amigas. Muito importante. Então, se você não tem costume de ler, leia livros, vários, entenda, para você chegar na prova e entender o que é pedido. Por quê? Porque nós temos o código, por exemplo, estamos falando, talvez a grande maioria sejam estudantes de direito penal e processo penal. Nós temos o Código Penal e Processo Penal na mão, nós temos as leis extravagantes lá. Se porventura cair liberdade provisória na questão, a pergunta de liberdade, você vai no índice alfabético remissivo, vai estar lá, liberdade provisória, você vai achar, né, os artigos que falam sobre. Aí você lê, interpreta os artigos e faz a resposta. Então as questões são muito mais fáceis de resolver do que a peça prática profissional. Tanto que eu brinco o seguinte, a dica no dia da prova é, você tem 5 horas, você vai ler a prova do início ao fim pelo menos uma vez, para o seu cérebro já começar a trabalhar ali, você já começar a lembrar de algumas coisas. Lê uma segunda vez a prova inteira, que isso vai demorar no máximo ali 30 minutos, e aí você parte para as questões. Você tem 2 horas para fazer as questões. 2 horas. Faça as questões de forma maravilhosa. Você tem o vadimécum na sua mão, você tem o índice alfabético emissivo, que é muito importante nesse momento. Se você, eu não lembro sobre determinado assunto, você vai no índice alfabético remissivo, vai estar lá, e ele vai te dizer o que você tem que responder, porque as perguntas da OAB tem doutrina, tem jurisprudência, tem, mas é minoria. Tudo você consegue responder com o seu código. Terminou essas 2 horas, está acompanhando lá o examinador te colocando o horário. Cara, deu 2 horas? Deu 2 horas. Não terminei as questões, faltou uma. Larga esse troço e vai para a peça prática profissional. Vai para lá, né? Porque como você já leu, você já tem uma ideia do que, né, você tem que responder ali. Outra coisa, erro que falta tempo, João e Thiago, na prova. Sabe qual é o erro? Que o camarada acha que é a primeira série essa porra. Aí ele pega lá o gabarito não, o rascunho, e ele escreve a peça no rascunho para depois passar livro. Meus amigos, pô, se você está fazendo um exame de ordem, você já escreveu na sua vida mais de 10 anos. Não é possível que você não consiga sentar e escrever um negócio de uma vez só. E você já fez 60 peças nos últimos 2 meses, se você seguiu a minha estratégia. Meu amigo, pelo amor de Deus. Então, assim... Deixa eu dar 10 centavos. Deixa eu dar 10 centavos. A segunda fase, gente, da OAB, bota uma coisa na tua cabeça. Muita gente tem medo. Não tem como errar peça, tá? É praticamente impossível se você estudou um pouquinho e etc. Talvez a única disciplina que dê para dar uma dúvida, porque a própria prática permite mais de uma impetração e tal, é civil. Para alguns casos, cabe mais de uma ação e etc. Tem alguma discussão.
Né? Administrativo também, cabe também. Ali, Mas não é incomum da própria OAB daí, às vezes, admitir duas peças. Isso já aconteceu em administrativo, isso já aconteceu em tributário, isso já aconteceu em trabalho e etc. Agora, vamos penal, né? Que é a maioria da galera que segue a gente, a maioria da galera que até faz exame de ordem, é a disciplina que mais tem adeptos, é penal na segunda fase. Não dá pra errar, meu amigo. Não tem como você confundir, sei lá, uma alegação final com um agravo em execução. É impossível você confundir um trem desse, tá? Então, não se preocupa com a peça. Onde é o mais difícil do exame de ordem na segunda fase? Isso em todas as disciplinas. Questões, né? E aí vale aquela mesma observação. Questão, meu amigo, é fazer questões, porque elas se repetem. Quanto mais questões você fizer, mais importante é para o seu treinamento. Manda brasa, Rodrigo. Desculpa te interromper. E aí... Rodrigo, tá certinho, Thiago. Fala, João. Aí eu quero já fazer gancho com essa pergunta que está aqui embaixo. Ó. Aponta algumas peças com maiores complicações que devem ter maior atenção. No criminal, pessoal, dá uma olhada. Pelo menos com o que a FGV pede para resposta à acusação. Cara, resposta à acusação, memoriais e apelação, essas três peças, na parte de teses, basicamente têm o mesmo corpo e a mesma forma de olhar. E são as peças mais complicadas, tá? Exato. Agora, você olha, relaxamento de prisão, revogação de prisão preventiva, habeas corpus e prisão temporária, cara, peças de liberdade, tudo igual também, praticamente. Então, exato. O grosso, o que pontua mesmo, a tese, você vai separar basicamente por peças que são de liberdade, peças meritórias, resposta à acusação, memoriais e apelação, e depois tem as outras que você vai só pegar e dar uma olhada, contra razões, essas coisas, é só ficar atento. No final das contas, cara, treinando, fazendo, refazendo, o cara passa. E aí você fala assim, ó, as maiores peças, as que são mais, digamos, complicadas, que ele colocou em parênteses aqui, eu diria que para penal, peças de liberdade e peças que são praticamente iguais na parte do mérito das teses, que é resposta à acusação, memoriais e apelação. Tiago, só me corrige ou confirma isso que eu falei aí pra galera. As peças que mais caem em penal, até tô de máscara, tá, gente? Porque tô num ambiente de uso comum aqui. Até vi o Pedro aí, o Pedro seguindo a gente. O Pedro é professor do Damásio. Um abraço pro Pedro. Bom, as peças, até, João, o Pedro já convidei ele, inclusive, mandei o pessoal da equipe mandar convite para ele participar. Já seleciona o Pedro aí para ele participar. O Pedro deu O Pedro falou uma questão aí que é bastante importante, né? A gente teve um cenário de bastante gente errando questões no exame de ordem quando caiu uma contrarrazão, né? Muita gente, em vez de fazer contrarrazão, fazia uma apelação. Tinha um recurso do Ministério Público, né? Thiago caiu. Um idiota. Eu entrei na elevadora achando que não ia travar, né? Não, mas vamos lá. Mas é isso aí que o João falou. Em penal, quais são as peças que caem? Em penal, as peças que caem são alegações finais e apelação, né? Em suma, né? A maioria dos exames foi isso. E por que a maioria dos exames foi apelação e memoriais? Porque são peças que permitem ter muita tese. São peças que permitem... são teses que te permitem escrever, beleza? Não interessa para o examinador cobrar uma resposta à acusação, que você vai ter uma tese, duas teses, uma peça de prisão, que você vai só combater a revogação da prisão preventiva. Isso não é interessante, tá? Desculpa, pessoal, desculpa eu estar aqui no ambiente externo, aqui eu tenho um compromisso. Vai falando aí. É aquela frase desgraçada que tem no exame de ordem, assim, e faça a peça cabível utilizando todos os argumentos de defesa. Aí, meu amigo, é o desespero. Só que como o João falou, né, aí o Thiago pode até me corrigir, vamos lá, vamos pensar com a gente. Memoriais, alegações finais, né, apelação. Cara, a peça é a mesma. Só muda o nome e o momento de interposição. A verdade é essa, porque as teses sempre são as mesmas. É uma prescrição, é um excesso de prazo, é uma testemunha que não foi ouvida, é um indeferir. E isso você alega tanto nas alegações finais, e aí o juiz vai indeferir, por exemplo, numa prática, né? O juiz vai indeferir tudo, e você vai apelar a mesma coisa. Então, o estudo é muito parecido das peças. A diferença é que você precisa o quê? Você precisa saber o momento de interposição de cada uma. Você tem que saber que memoriais, alegações finais, vai estar escrito lá, né? Que já acabou a instrução, por exemplo, que o Ministério Público já ofereceu seus memoriais. Qual é o próximo passo processual? Você oferecer memoriais. Se é apelação, vai ter lá, sentença. Da sentença cabe apelação. É só esse o problema, né? É por isso que, como o Thiago falou, errar a peça é muito difícil. Mas, como o João falou,
temos que nos preocupar com as teses. Então, pegue o gabarito, galera, já que estamos falando agora de peça, né? Da peça prática profissional. Pegue o gabarito, estude o que mais cai. Você vai ter uma surpresa. Você vai ver, nossa, só muda o nome do camarada que está preso, que está sendo acusado. É muito parecido isso aqui. Então você foca seu estudo, senta a bunda da cadeira, toca a ficha fazendo prova, que eu tenho certeza que você vai passar. E se não passar, faz vai uma passar por pouco e vai meter um recurso e vai passar. Faz uma por dia que você vai ter 60 experiências de prova. Não é possível com 60 experiências de prova em 2 meses, você não passa em uma delas, né? Então, é isso, é erro e acerto. Galera, nós estamos aqui Exatamente. com 3 minutos para acabar a nossa live, meu Instagram corta em 1 hora. Esse é o podcast Clube Criminal. Todos os dias ao meio-dia. Gostou? Amanhã vem aqui novamente, tá ok? Sempre com convidados especialíssimos. Hoje a gente trouxe aqui Rodrigo Correia, esse cara que é um gigante. Acompanhe ele aqui, clica na setinha, já entra no perfil dele. Se você está ouvindo o replay no Spotify, procura no Instagram, ADV. Fala para mim qual que é o seu Instagram, Rodrigo. ADV Correia. ADV Correia, perfeito. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Deixa aqui a sua mensagem final e já está convidado para a gente falar do pós-OAB. Hoje a gente falou do pré-OAB, a gente vai falar do pós-OAB. João, novamente, eu só tenho a agradecer esse convite maravilhoso, esse projeto que você, o Rodrigo e o Thiago estão tendo. É maravilhoso, cara. Por quê? Porque vocês estão levando situações práticas para aquele pessoal que só tem a teoria e às vezes não consegue ter pessoas para perguntar, para fazer a diferença na vida delas. E vocês estão fazendo a diferença na vida dessas pessoas. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, bora estudar. Vamos estudar, que a advocacia vale a pena e nós vamos ter essas histórias para contar no próximo podcast. Muito obrigado, galera. Perfeito, galera. Muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes aqui ao vivo. Muito obrigado a você que está ouvindo o replay no Spotify. Você que está aqui ao vivo, quer pegar todos os mais de 50 episódios que já estão gravados, sempre nesse nível de debate, vai lá no Spotify, procura Clube Criminal e esbalde-se, mergulhe nessa quantidade absurda de conhecimento. Rodrigo Correia, muito obrigado, meu irmão. Prazer tê-lo aqui. Quero cada vez estar mais próximo de você, presencialmente e digitalmente. Eu que agradeço. Até a próxima.